todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do projeto Nos Passos de Emmanuel, que é feito pelo GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Estamos estudando a coleção Fonte Viva de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E neste momento nos encontramos fazendo estudo do livro Vinha de Luz. Hoje, a lição 100. Que fazemos do Mestre? Então, inicialmente, nós faremos a leitura e depois faremos alguns comentários desta mensagem que Emmanuel nos traz. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos. Mateus, capítulo 27, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos devarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus, arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada afora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até ao fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então nós temos aqui um trecho, um versículo referente a uma fala de Pilatos, que se encontra em Mateus capítulo 27, versículo 22. E Pilatos então indaga: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E finalizando esse mesmo versículo, logo no finalzinho do versículo, é colocado: dizem todos, seja crucificado. Na tradução do Novo Testamento por Haroldo Dutra Dias, coloca como se o povo realmente exaltasse: crucificai-o, crucificai-o. Então era algo que realmente as pessoas colocavam naquele momento.
E quando coloca para a gente, já no iniciozinho ali, Emmanuel coloca assim: nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Quando você relê essa passagem, é importante você perceber que Pilatos tenta, de alguma forma, ele percebe, né, que não realmente Jesus não é culpado, né, como eles tentaram realmente colocar. E ele tenta, de alguma forma, convencer aquelas pessoas, né, a não escolher, né, que Jesus fosse crucificado, mas que ele fosse libertado. E durante várias falas dele, ele coloca, né, não, eu vou realmente dar um castigo para ele e libertá-lo. E as pessoas estavam tão, né, infusivas de que realmente ele fosse crucificado, que ele não teve outra, né, atitude que não realmente lavar as mãos e jogar a responsabilidade para aquelas pessoas, né, de ter tomado essa decisão. Então, de certa forma, a gente precisa entender também que teve um pouco dessa postura, mas, né, ele realmente preferiu, então, acatar o que o povo queria, porque o povo já estava, né, bem, vamos dizer assim, com os ânimos bem exaltados. E aí Emmanuel continua aqui para a gente, né? Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Então, quando nós pensamos na pergunta, né, de Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Na questão das lições diárias, aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, como nós estamos, né, colocando Jesus? O que nós estamos fazendo de Jesus nas nossas vidas? De que forma a gente está representando, né, toda a confiança que nós temos nele, toda a crença que nós temos nele, né, de que forma que isso tem nos apresentado. E aí Emmanuel descreve aqui no texto né, várias formas que nós vemos Jesus, né, e nós nos enquadramos em um caso ou outro da listagem que Emmanuel faz na passagem para a gente, né, que ele traz aqui para a gente. E a gente precisa realmente rever, repensar a nossa forma de colocar, de avaliar Jesus nas nossas vidas, né? Ele ressalta de várias formas que as pessoas podem colocar: grandes fileiras seguem os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Então, às vezes, você só está pedindo aquele auxílio, né, de Jesus, e no momento que você recebe uma ajuda, às vezes você está necessitado do alimento e você recebe esse alimento, seja um alimento para o corpo físico, seja um alimento para a alma, e quando você se sente, no caso, refazido, quando você recebe essa bênção, será que você tem realmente colocado, né, o peso maior de estar recebendo isso, né? Será que você, recebendo essa bênção, você está aplicando de alguma forma esse auxílio, né, que você recebeu através de um pedido a Jesus? Então, como que você está retribuindo isso? Né? O que você está fazendo de Jesus nessa hora? E aí há outros pontos, né? Outros tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Então, é você pedir uma coisinha aqui, outra ali, né? A barganha que muitas vezes nós fazemos com Jesus, né? Em prol de receber algum benefício. Então, como, né? No nosso dia a dia, como que nós estamos realmente colocando e trazendo o Mestre para a nossa vida? A gente precisa repensar isso com muito cuidado, né? E Emmanuel vai sempre trazendo mais e mais, né? Alguns imitam os beneficiários da Judéia, levantarem mãos postas no instante das vantagens e fugir espavoridos do sacrifício do testemunho. Então, na hora que você na hora de pedir, na hora de você estar lá sempre, né, apostos ao mestre e tudo, acontece algo que exige uma postura sua mais efetiva em relação
a demonstrar que você realmente acredita, né, em Jesus e que Ele realmente é a luz da sua vida, você já prefere tirar o corpo fora, como aconteceu, né, na própria questão da crucificação, né, do Mestre. Nós estamos realmente, né, vivenciando nesse momento, né, nessa semana, que a gente realmente precisa pensar isso com muito carinho, né? A gente precisa realmente estar revendo esse passo a passo, né, que Jesus vivenciou, para a gente realmente compreender e colocar na nossa vida de uma forma que realmente seja percebida até por aqueles que passam por nós ou que convivem conosco, né? E aí Emmanuel vai trazendo: poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes segue sem condições até a morte. Simão, após a situação, né, da iluminação que ele passa no Pentecostes, que ele vivencia toda aquela situação, ele muda completamente a sua visão em relação ao Mestre. Naquele momento ele realmente entendeu a missão dele e a partir dali ele tomou uma outra postura, né? E passou a ser um grande e importantíssimo, né, divulgador do Evangelho e da expansão de conseguir também levar a mais lugares a questão, né, do conhecimento do Evangelho de Jesus. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até ao fim da luta. Raríssimos, né, vão copiar Paulo, vão se submeter a tanto sofrimento em nome de Jesus, independente de estar errado ou não, compreender o seu erro, se redimir naquele momento e tomar uma postura de realmente levar a palavra do Mestre por onde fosse, sem medo de levar pedrada. Já estava, como se diz, vivendo tanto a essência de Jesus, que isso realmente já não tinha aquele peso para ele. Será que nós também temos essa percepção na nossa vida? Estamos capacitados a fazer isso? E aí ele finaliza, colocando para a gente: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege, é indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. E nós temos, né, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que é questionado, Kardec coloca: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta mais objetiva e precisa, não tem como, né? A resposta está lá: vede Jesus. Então, que nós possamos realmente compreender que o modelo e o guia é sempre o Mestre. Nós devemos, então, sempre nos questionar, sempre colocar à frente o posicionamento que Jesus teria diante daquela situação que nós estamos vivendo, para nós realmente darmos o exemplo para aqueles que convivem conosco, que passam pelo nosso caminho, mas que nós sejamos também a representação de Jesus por onde nós passarmos, tendo sempre Ele como nossa referência, como modelo e como guia. E aí realmente nós não falharemos e conseguiremos alcançar cada vez mais essa proximidade com o Mestre, de estar cada vez mais evoluindo e crescendo e estando mais perto, cada vez mais perto dele. Obrigada a todos.